Hello, 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 hello. Hoje eu vou te contar como é que foi a minha seleção da Images e quando a teacher fez a seleção dela e por que isso vai ser tão importante para você em termos de seleção. Fica aqui comigo, porque a minha seleção vai te ajudar muito. Só que eu já vou fazer um disclaimer, tá? Nunca use só uma seleção de uma blogueirinha, de uma youtuber, de uma pessoa só como base para a sua. Nunca cometa esse erro, de verdade. Por isso que estar na mentoria da Teacher Lari é tão importante, porque você cultiva o que eu falo que é olhos de recrutador. Ter olhos de recrutador é muito importante por causa disso. O que que é um olho de recrutador? É você ver centenas de currículos, é você ver centenas de vídeos, é você ver centenas de pessoas ali, e é o que a gente, né, é o que a gente tem dentro da mentoria. Você vê muita gente, você escuta muita gente para tirar suas próprias conclusões. E a segunda coisa é que o ser humano, ele é realmente conhecido em sua integridade, em sua forma original, pela reação. Guarda bem essa palavra, reação. Por quê? Porque quando você vai para uma seleção, é a reação que vai ser julgada de você, tá? É a reação que você tem diante das coisas que vai dar para o recrutador aquele positivo ou aquele negativo, aquela question mark sobre você, ou realmente comprovar que o que ele viu uma primeira vez, que a gente chama de thin slicing, né, que é aquela primeira impressão, é o que vai se comprovar até o final da seleção, positivamente ou negativamente, né? Como o Coco Chanel falava, você nunca tem uma segunda chance para dar uma primeira impressão, mas essa primeira impressão ela pode ser revertida sim, tá? Então, se você ali teve de repente uma energia que não cruzou muito bem com o recrutador, até o final do evento você tem sim chance de reverter isso por algum motivo, às vezes de afinidade com a pessoa. Ai, Titi, o recrutador não foi com a minha cara, ou meu Deus, Titi, eu super fui com a cara do recrutador. Existe isso? Com certeza existe. E na neurociência a gente chama isso de viés inconscientes, tá? Então são vieses inconscientes ou um viés inconsciente que você tem em relação a uma pessoa. Você tem vieses inconscientes. Nós somos mais inconscientes do que conscientes, né? Jung tinha uma frase que dizia, né? Se você vai, até você transformar o seu inconsciente em consciente, você vai tomar algumas decisões e chamará de destino. É uma frase que diz mais ou menos isso. E isso é muito importante quando você vai para uma seleção de companhia aérea. Por isso que a gente fala muito em autodesenvolvimento quando a gente fala em seleção de companhia aérea. Então vamos lá, eu vou explicar para você como é que foi a minha seleção. Bom, primeiro que quando eu fiz a seleção aqui no Brasil não era Screening Day barra Assessment Day, era um Open Day. Era um dia aberto, né? Como tem em vários lugares do mundo. Então, você põe o teu currículo embaixo do braço e vai fazer sua seleção. Era assim aqui no Brasil. E era um final de semana cujo domingo, tá? Era um Dia das Mães. Então, eu fui numa sexta para São Paulo, eu fiz a seleção sábado e no domingo eu já estava na final interview e eu voltei chorando para Curitiba porque eu não tinha, né, gente? Eu fui contando as moedinhas para ir pra São Paulo, tá? Então, quando eu voltei, era Dia das Mães, eu tava sem dinheiro, toda cagada, fodida, então, enfim. Mas foi no Dia das Mães, foi um final de semana Dia das Mães, e estava cheio, estava entupido o lugar. Tinha mais de 200 pessoas, 215, uma coisa, 217, eu tenho esse número da minha cabeça. E naquela época a gente ficava numa fila e a gente fazia alguma coisa que se chama, é o nome do evento da Etihad desde aquela época até hoje, que é um CV Drop, tá? Então você fazia um CV Drop, era um Open Day que tinha um CV Drop. Naquela época a Etihad também fazia seleção no Brasil presencial e era chamado CV Drop Event, CV Drop Off Event, tá? Agora é CV Drop. E naquela época era CV Drop-Off. Então, na Emirates também tinha um CV Drop, tá? O que que era o CV Drop? E o que que é na Etihad um CV Drop até hoje, né? Com as presenciais que estão acontecendo, e inclusive com a presencial que vai acontecer aqui no Brasil em setembro. Se você não está sabendo, em setembro vai ter CV Drop Event da Etihad. Já comenta aqui, mentoria, entre em contato no meu canal do Instagram para você se inscrever para minha mentoria, para você poder se preparar para esse grande dia de setembro, que vai ser um evento maravilhoso, obviamente, tá? Uma grande oportunidade aí para você já embarcar para Abu Dhabi este ano. Então, nesse CV Drop, era você dando para o recrutador o seu currículo
E ele ali já vai fazer algumas perguntas, né? Ele já vai investigar. Gente, aqui é o thin slicing mesmo. É a primeira parte, o primeiro corte que você tem do candidato. Então, eles fazem algumas perguntas pessoais, algumas perguntas bem básicas. Quando as pessoas iam na frente ali, né, era tipo uma fila, e daí tinha um auditório e as pessoas ficavam sentadas nesse auditório. Quando você ia ali na frente para entregar o seu currículo, o auditório, quem conseguia ficar sentado no auditório, né, era uma sala de hotel, na verdade, não era um auditório, era uma sala de hotel. As pessoas que estavam ali, elas ficavam em silêncio, mas muito silêncio, gente. Mas era um silêncio, tipo, sabe funeral? Sabe velório? Era tipo um silêncio tipo velório, assim. E aí, por que que as pessoas ficavam em silêncio? Porque elas queriam escutar o que que o recrutador estava perguntando quando pegava o seu currículo. Então, eu, toda bonitona, fui incrivelmente com autoestima e automerecimento lá em cima, porque você já sabe a minha história, eu tava ferrada, mas assim, eu sabia que eu era um Porsche, só estava precisando da oportunidade, né? Eu fui sem ter curso de comissária, sem saber o que era NAC. Imagina, gente, eu só soube o que era curso de comissário depois que eu voltei pro Brasil da Emirates, entendeu? Nem sabia que tinha curso de comissário, aviação, não sabia nada de aviação, eu tinha medo de voar, imagina, aviação, eu achava que toda comissária morria, imagina, morria de medo de avião. Nada a ver, eu não sabia nada de aviação, nada, nada, nada. E aí, mas eu fui bonita e eu queria aquela oportunidade porque tinham me falado que o salário era bom e eu contei as moedinhas para pegar aquele ônibus para ir para São Paulo, para ir para esse tal de Open Day aí, desse famigerado Open Day que vai ganhar 18 mil reais por mês e a empresa é incrível e eu vou dar um futuro melhor para minha família porque vai desbloquear minha prosperidade. Eu falei, eu vou e eu vou linda, maravilhosa e eu fui. Tá? Depois até ganhei um apelido, mas depois eu conto pra vocês que os meus amigos que passaram comigo nesse Open Day me viram lá, e daí lá em Dubai eu fiquei sabendo que no dia do meu Open Day eu tive um apelido. Mas depois eu te conto, fica até o final desse vídeo que você vai ver. E aí, gente, na hora que eu entreguei o currículo, o recrutador perguntou pra mim, uma das primeiras perguntas foi, né, como é que é seu nome? Dadadadã, How old are you? Quando ele perguntou a minha idade, eu falei, I'm 30. Eu tinha 30 anos de idade, né, gente? Na hora que eu falei 30 anos de idade, a galera do auditório ali da plateia. Uau! Barulhos, barulhos, muitos barulhos. Aí eu olhei pro lado, né, sanguínea, né, dei risada. Enfim, né, eu não tive nem. A minha reação foi tipo assim, que gente doida, né? Aí ele falou, sério, você tem 30 anos, e você é casada? Are you married? Eu falei, yes, I am. Nossa! Nossa! Sabe aquele se fuder? Nossa, se ferrou, sabe assim? E eu, gente, mas eu bem, nossa, bem assim, ó. E aí, você tem filhos? Have you got any children? Yes, I do have a little boy. Nossa, daí a galera, meu Deus, tá ferrada mesmo. E eu, gente, eu fiquei. Eu não sabia, na ignorância, estava na ignorância. Eu estava em puro estado natural de mim mesma. Estava sendo eu, Larissa, de verdade. Só que eu estava sendo eu mesma, numa versão onde eu já tinha me ferrado muito, já tinha recebido vários nãos e eu queria um sim, e eu queria trabalhar naquela empresa sim, porque quando eu olhei no website eu fiquei maravilhada. Eu falei, sim, legal, posso com certeza passar aqui de boas. Então, gente, eu cheguei lá no meu Open Day. Eu fui com um terno maravilhoso, que inclusive era a criação do meu irmão, que costura e que, né, é estilista e tal, já foi diretor criativo de alguns lugares legais. Ele tinha um terno maravilhoso, que assim, você põe o terno, você vira Gisele Bündchen. Era realmente uma costura incrível. Eu fui com o cabelo maravilhoso. Eu tinha um modelo de maquiagem que eu gostava muito, que era inspirado ali em algumas modelos da época. Aliás, algumas modelos de época, né? Que eu gostava muito, então era uma coisa muito clássica, era uma coisa muito discreta, um brilhantinho aqui, tava bem legal. Fui bonita, fui com noção, mas eu fui com uma noção de quem já não tinha muito sabotador, já sabia o que queria, já se conhecia bastante. Eu não tinha só o meu inglês de professora, que não era um problema para mim o inglês. Eu era muito segura já no inglês, já dava aula há muito tempo, né? Eu dou aula desde 1998. Então, o inglês para mim não era um problema. Tanto é que quando a minha amiga me convidou para ir no tal Open Day da Emirates, né? Eu falei, gente, o que que precisa, né? Ela falou, precisa de inglês. Não era só o inglês que precisava. Precisava, sim, de autodesenvolvimento. E a base do autodesenvolvimento é o quê?
Quando a gente fala assim, você tem que ter autodesenvolvimento, você tem que ter autoconhecimento, o que que é isso? Autoestima, automerecimento e liderança da sua vida, tá? Você tem que ser líder da sua vida. Ser líder da sua vida é isso. Alguém faz barulho, você fala, gente, não sei do que você tá falando, e segue aqui, ó, foco. Entende? Isso é ter liderança. É quando alguém te desvia do olhar, você tá ali no mesmo, no foco, né? Ignora tudo que está fora daquele mindset, daquela mentalidade. E foi assim que eu passei na Emirates, com autoconhecimento e um inglês muito bom, tá? O teu inglês hoje para você passar na Emirates, você não precisa ser incrível, ele não precisa ser o inglês de uma teacher, ele não pode ser um problema. Você não pode ficar pensando em inglês enquanto você tem outras milhões de coisas para responder e para pensar. Agora, esta reação é muito importante. Toda vez que você vai para uma seleção de companhia aérea, você vai ser julgada pela sua reação. Quando eu falo julgada, é, né, avaliada. É, o recrutador ele vai fazer uma história sua. Então, essa história ela tem a ver com reações. Por que que na neurociência a gente fala que isso é uma base neurocientífica, tá? Não é achismo da Teacher Line. Eu estudei muito neurociência, estudo neurociência porque eu sou terapeuta especialista em desenvolvimento pessoal, reconhecida pelo MEC, né? Não sou uma pessoa que, lê uns livros de autoconhecimento e ensina umas coisinhas legais. Não. Realmente eu tenho, né, um diploma, eu estudo, gosto muito desse tema. E a gente fala em neurociência que a reação é onde você vê a verdadeira pessoa. Porque na ação você entrega o que você projetou para fazer. Então, o que que é uma ação? Eu vou vir aqui, vou fazer um vídeo. Beleza. Eu organizei as minhas ideias, eu sei o que eu quero falar, eu fiz uma lista né, bullet points e estou aqui. Então, eu controlo muito este lugar. Este lugar é um lugar muito confortável para mim. Ninguém está falando comigo, ninguém está me desafiando, ninguém está me avaliando. Eu estou gravando este vídeo e aqui não tem ninguém que possa fazer, entre aspas, né? Um mal para mim, estou num ambiente confortável, principalmente porque eu gosto de dar aula e falar com as pessoas, então para mim isso aqui é muito fácil, é muito natural para mim. Agora, quando você está numa dinâmica de companhia aérea, quando você está numa seleção de companhia aérea, onde você tem que levantar e se apresentar, aonde você tem que falar com pessoas e coordenar grupos, né? Não coordenar grupos, mas coordenar egos dentro de um grupo para que você consiga chegar a uma solução. Quando você vai fazer uma final interview, uma entrevista com alguém e alguém está te avaliando, ali você vai ter momentos onde você não vai ter controle sobre as perguntas que vão vir e sobre as reações das outras pessoas. E aí você vai ter reações. E essas reações é onde a gente vai descobrir quem você realmente é, tá? É na reação. Quando você está no dia a dia, o que que é legal de você fazer com as pessoas ao seu redor, namorados, sei lá, colegas de trabalho, amigos, familiares, para conhecer eles na reação? Viajar com a pessoa, por exemplo, é uma ótima ideia. Quando você viaja com uma pessoa, você conhece muito bem quem ela é. Por quê? Porque você passa dias com aquela pessoa, né? Viagem é um lugar onde você precisa, né? Um lugar mental onde você precisa tomar decisões, negociar decisões, né? Às vezes você fica cansado e no cansaço você acaba reagindo de outra maneira. Então, você ter consciência de que você está ficando sentado que você está ficando cansado e que você tem que sentar para tomar um café, para saber comunicar isso, né? É muito importante. As pessoas normalmente brigam em viagem por causa disso, né? Porque elas estão cansadas, elas querem ir para a direita, você quer ir para a esquerda. Mas que saco, eu quero para a direita. Nossa, mas calma, a gente pode ir para a direita. Você quer tomar um café antes, entendeu? Então, a inteligência emocional é saber lidar com esses sentimentos. Veja, é uma coisa bobagem, uma coisa pequena, mas que pode sim causar grandes desentendimentos e grandes traumas, às vezes, na vida das pessoas. Trauminha, ou aquela sensação, né, de uma. Sabe aquela briga que você tem? Às vezes um desentendimento com um colega de trabalho, e daí você fala, né? Você vai pra casa e você almoça com aquele negócio no estômago, e aí você dorme com aquele negócio no estômago, e daí você toma banho, e daí você acorda no outro dia e você guarda aquilo pra você, é horrível. Isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional alta é quando as coisas passam por você. Você entende o sentimento, você sabe lidar com ele, você age da maneira certa, reage da maneira certa e correta, racional,
com em relação àquele sentimento. A mesma coisa você vai fazer com o sentimento dos outros, você vai reconhecer e você vai saber lidar com ele. Isso é inteligência emocional. Fui eu que criei isso? Não. Isso é uma definição de um cara muito foda chamado Daniel Goleman. O Daniel Goleman trouxe o nome inteligência, né, emocional para o Brasil lá em meados de 1994, que já é um termo que existe desde 1960, segundo algumas teorias, tá? Então ele popularizou com um livro muito famoso chamado Inteligência Emocional, que eu preferiria e muitos outros teóricos preferem chamar de inteligência racional. Por quê? Porque nós somos mais emocionais como seres humanos, nós tomamos decisões mais no emocional do que no racional. Então, algumas pessoas realmente, eu concordo com isso, que a gente devia chamar de inteligência racional e não de inteligência emocional. Mas, pela teoria do Daniel Goleman, é realmente emocional porque você reconhece as suas emoções e sabe lidar com elas. Reconhece a emoção do outro e sabe lidar com essa emoção. E tem mais um quinto pilar no, né? São esses quatro pilares na definição do Daniel Goleman, mas um quinto pilar que se chama automotivação. Então, quem tem inteligência emocional alta não é uma pessoa que espera motivação externa para agir. É uma pessoa que se autorregula na motivação. A sua motivação, ela tem que vir de dentro de você. Ai, por que que você não estudou inglês hoje? Ai, é porque eu tava com preguiça, não tava motivado, sabe? Os meus alunos, eles sabem que eles não são permitidos falar isso e eles não vão falar isso porque eles estudam inteligência emocional. Então, eles sabem que não estar motivado não deixa ninguém sentar para estudar o inglês hoje. Várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente faz porque a gente não está motivado, mas a gente faz porque a gente sabe que a gente tem que fazer para chegar num objetivo. E isso é ter inteligência emocional alta, tá? Bom, gente, aí o que que aconteceu? Eu fui, né, fiz ali já né, o CV drop, depois já fui para minha fase de dinâmica, onde a gente teve, na época, a gente teve que criar uma companhia aérea em grupo, né? Muito comum esse tipo de exercício também hoje em dia. Hoje você também tem que fazer resolução de problema em grupo. Há pelo menos uns 15 anos que as seleções elas não mudam, tá, gente? Eu sei que às vezes, por um prisma de não tão experiente quanto você é, às vezes, em seleção, você pode achar que as seleções são muito diferentes umas das outras, mas elas não são. Elas sempre são essa resolução de problema, você estar em grupo para resolver, chegar a uma conclusão sobre alguma coisa. Seja criar uma empresa, a gente tinha que criar ali uma empresa de companhia aérea na minha seleção. Você tinha que ter o slogan, você tinha que saber que aviões você ia voar, você tinha que saber, né? Eu não sabia nada de aviação, não falei de avião, mas eu falei de várias outras coisas, por exemplo, do mundo da comunicação, que é a minha área, né? Eu sou formada em jornalismo, concordei muito com as pessoas, eu estava animada, estava sempre feliz, né? Então, depois a gente teve uma entrevista final e é isso. Depois eu embarquei para Dubai, né? Então, a entrevista final também sempre as mesmas coisas que a teacher ensina na mentoria. Não há nada de muito absurdo, né? É sempre uma entrevista comportamental. A gente chama de behavioral interview. Então, é você falando de você. O problema é que hoje vocês têm muita informação e aí vocês querem sempre se encaixar na caixinha daquele TikToker, sempre se encaixar naquilo que aquela blogueirinha falou, ao invés de só ser quem você é sem os seus sabotadores, sem as feridas emocionais que você tem do seu pai e da sua mãe, sem todos esses traumas que você acarretou na vida, sem aquela vontade incrível de querer agradar alguém, sem aquela vontade de controlar a outra pessoa, sem a vontade de várias outras coisas. Então, isso se chama autoconhecimento. E você só vai saber disso quando você treinar com outras pessoas antes do grande dia. Não deixe para descobrir essas suas reações no dia da sua entrevista. Faça isso na mentoria da Teacher Lari com os outros mentorados, tá? Mas isso já é pauta para outro vídeo, não é o foco da aula de hoje, beleza? Então, esse foi o objetivo desse vídeo, te mostrar
como foi a minha experiência com 30 anos, casada, com um filho, sem nenhuma experiência em aviação, sem nunca sonhar em ser comissária de bordo, passando em uma das melhores companhias aéreas do mundo, que é a Emirates Airlines. Muita gente acha que eu comecei na Azul e depois fui para a Emirates, mas não foi. Eu comecei na Emirates e depois eu fui para Azul. Titi, por que que você começou na Emirates e depois você foi voar aqui no Brasil? Aí você vai ter que assistir os meus outros vídeos, porque eu também falo em um dos vídeos sobre isso aqui, tá bom? Acompanhe meu canal, deixa o seu like, se inscreve para você, né, para você receber todas as notificações e ativa o sininho para você receber, né, as notificações de vídeo novo aqui no canal da Teacher Lari, tá bom? Beijo!